E se eu te dissesse que o inimigo não precisou forçar nenhuma entrada na sua vida? E se a porta estava aberta? E quem abriu foi você? Nesse exato momento, há milhares de cristãos que frequentam a igreja, que oram, que cantam no louvor e que estão, sem saber, abrindo espaço para o inimigo agir. Não por maldade, não por falta de fé, mas por desconhecimento. E desconhecimento no campo espiritual tem consequências reais. Hoje eu vou te dizer o que muitos não têm coragem de falar. Porque a verdade que ninguém te conta pode estar te custando mais do que você imagina. 5 coisas. Você precisa parar agora. Fica comigo. O que vem a seguir pode mudar o rumo da sua vida espiritual. A palavra já deixou registrado em Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Lugar. Uma brecha, um espaço, uma abertura que você nem percebeu que estava ali. O inimigo raramente chega com estrondo. Ele entra pelo que foi negligenciado, pelo que foi ignorado, pelo que foi deixado de lado. E aqui está o que precisa ser dito com clareza. Você pode estar salvo, comprometido com Deus, presente nos cultos, e ainda assim ter brechas abertas que estão custando a sua paz, a sua família e o seu propósito. Hoje a gente fecha essas brechas. Vamos lá. Ponto 1. Carregar mágoa e recusar o perdão. Esse é o tipo de brecha que os cristãos mais carregam e raramente admitem. Alguém te machucou, de um jeito que você não pediu, que você não merecia. E desde então você decidiu, mesmo sem perceber, que guardar essa dor era o seu direito. E talvez seja mesmo. Mas o que a palavra diz sobre isso não muda dependendo de quem tem razão. Efésios 4, 26 a 27. Não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Lê isso de novo. A raiva que você carrega de um dia para o outro não é apenas um peso emocional. É uma porta. E enquanto ela não for fechada, algo continua tendo acesso. A mágoa guardada parece proteção. Parece que te mantém no controle. Mas na prática, ela te mantém aprisionado. E o inimigo sabe exatamente como explorar isso. Jesus não disse para perdoar, porque a outra pessoa é digna de perdão. Disse para perdoar, porque você foi criado para a liberdade. Mateus 6, 15 é sério. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas. Isso não é negociável. É lei espiritual. Fecha essa porta hoje, não como favor para quem te feriu, como obediência a Deus, como libertação de você mesmo. Ponto 2. Falar contra a própria vida. Você provavelmente nunca entrou num ritual, nunca declarou nada em voz alta com intenção de se prejudicar. Mas e as palavras do dia a dia? Eu nunca consigo, não fui feito para isso. Minha vida não tem jeito, sempre fui assim e sempre vou ser. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Morte e vida. Não pessimismo e otimismo. Não humor ruim e humor bom. Morte e vida. Cada declaração negativa que você faz sobre si mesmo não é simples desabafo. É um acordo. Você está concordando com uma narrativa que o inimigo quer que você acredite. E suas próprias palavras estão selando isso. Deus falou e o mundo existiu. Você foi moldado à imagem dele. Suas palavras têm peso no reino espiritual. Me ouve. O inimigo não precisa trabalhar muito contra você se você mesmo está fazendo o trabalho por ele. Muda o que você declara. Começa a falar o que Deus diz sobre você. Isaías 54, 17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Declara isso. Acredita nisso. Vive isso. Ponto 3. Encher a mente com o que escurece a alma. Antes de pular esse ponto, me ouve.
O que entra pelos seus olhos toda noite antes de dormir? O que seus ouvidos estão absorvendo durante o dia? Que tipo de conteúdo está moldando o seu pensamento? Filipenses 4:8 é claro e não deixa margem. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, nisso pensai. Quando você alimenta sua mente repetidamente com conteúdo que glorifica o que Deus condena, violência, imoralidade, ocultismo embrulhado em entretenimento, você não está só se divertindo. Você está abrindo janelas, e o inimigo conhece muito bem como entrar por janelas. Lucas 11:34 diz: Quando o teu olho for bom, também todo o teu corpo será luminoso. Mas quando for mau, também o teu corpo será tenebroso. Tenebroso. Conhece aquela sensação de opressão que você não sabe nomear? Aquela secura espiritual que não passa? Aquela ansiedade que não tem nome? Antes de buscar resposta em outro lugar, verifica o que você está consumindo. Protege a sua mente como se a sua vida espiritual dependesse disso. Porque depende. Ponto 4. Conviver com pecado habitual sem se arrepender. Preciso dizer isso com amor, mas não vou amenizar. Existe uma diferença enorme entre cair e ficar no chão. Entre lutar contra o pecado e ter feito as pazes com ele. Entre uma fraqueza genuína e um padrão que você já nomeou como parte da sua personalidade. Romanos 6:16 é um aviso que você não pode ignorar. Não sabeis que, se vos apresentais a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis? Toda vez que você retorna ao mesmo pecado sem genuíno arrependimento, você não está apenas falhando, você está transferindo autoridade. Está cedendo terreno, e o inimigo é paciente. Ele não precisa te vencer de uma vez. Ele só precisa que você continue achando que está tudo bem. A saída está em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Arrependimento não é fraqueza. É o movimento mais poderoso que um filho de Deus pode fazer. Ponto 5. Se afastar da palavra e da oração. Essa é a brecha mais silenciosa e talvez a mais devastadora. Não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. A leitura vai espaçando. A oração vai encurtando. Até que um dia você percebe que está vivendo no próprio esforço, tomando decisões sem consultar Deus, enfrentando batalhas sem armadura. 1 Pedro 5:8 não deixa dúvida. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Um leão não persegue o que está firme e alerta. Ele observa, espera e age sobre o que se isolou, o que se enfraqueceu, o que se afastou. Quando a palavra sai da sua vida, você perde a espada. Efésios 6:17. Chama a palavra de Deus de a espada do Espírito. Sem ela, você vai para a guerra desarmado. E quando a oração para, a comunicação fecha. O inimigo não precisa te derrubar. Ele só precisa esperar o seu silêncio trabalhar por ele. Volta para a palavra. Volta para os joelhos. Não como rotina religiosa, como postura de guerra. Seu passo agora, antes de fechar esse vídeo. Qual dessas brechas está aberta na sua vida? É a mágoa que você ainda carrega? São as palavras que você fala sobre si mesmo? É o que você está alimentando na sua mente? É o pecado com o qual você já se acostumou? É o afastamento da palavra e da oração? Nomeia. Confessa. Fecha. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele vai fugir. Não talvez. Não em alguns casos. Vai fugir. Mas a sujeição vem primeiro. O fechamento da porta vem primeiro.